Boa noite. É bom estar aqui. Para a gente poder meditar um pouquinho na palavra de Deus. O pastor Levi, quando me convidou, falou que a gente está pensando um pouquinho às quarta-feiras sobre missões. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre igreja, um testemunho. Eu tenho conversado que o nosso chamado é para testemunhar. Nós não fomos chamados como juízes, como promotores, nada disso. A gente é chamado como testemunha. Tem uma palavra muito bonita em grego chamada mártir, que era o testemunho, e aqueles que testemunham, se necessário for, até a morte. Mas é testemunho. E eu queria meditar um pouquinho com vocês sobre um texto bem conhecido que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 47, um texto bem conhecido, e eu queria falar um pouquinho sobre vocês, pensando nesse tema, igreja, um testemunho. Amém? O texto diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse texto, ele mostra a igreja começando a partir daquele sermão de Pedro, que 3.000 pessoas se converteram, e aí o texto vai ter esse cuidado de mostrar para a gente como esses primeiros cristãos se organizavam como igreja. A primeira coisa que o texto vai falar para a gente é que eles perseveravam na doutrina apostólica. A igreja, ela tem uma base de pensamento. Toda vez que a gente vai pensar em alguma coisa, o nosso ponto de partida, o que faz com que a gente tenha ali, da onde basear os nossos princípios, é a doutrina dos apóstolos. Na época, é óbvio que na época do texto, essa doutrina estava sendo ainda ensinada de forma oral. Os apóstolos estavam ensinando sobre o Antigo Testamento, enxergando Jesus ali, porque no Novo Testamento ainda não estava pronto. Mas para a gente hoje, essa doutrina está no Novo Testamento. E a igreja precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. Agora, eu levanto uma questão com vocês a respeito de: será que nós estamos perseverando na doutrina apostólica, ou nós estamos fazendo, tipo acontecia lá, Paulo falando aos Colossenses: olha, vocês estão presos em tradições humanas. Será que nós estamos com um olhar para a Bíblia, ou a gente está preso a tradições? Eu lembro que quando eu era novo, eu escutei uma coisa e ficou na minha cabeça: nós não pregamos o Cristo crucificado, porque nós pregamos o Cristo ressurreto. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu falei: não, o Cristo crucificado não é comigo mais não. Comigo agora é o Cristo ressurreto. Aí eu fui ler 1 Coríntios. Paulo fala para a igreja: eu prego para vocês a Cristo e a esse crucificado. Depois eu fui entender que às vezes, por causa das tradições, a gente vai meio que adaptando o texto para não dar confiança a outro tipo de tradição. Então, por exemplo, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente, na nossa caminhada, a gente é perpassado pelas nossas influências. E às vezes as nossas influências não é por má vontade, não é por maldade, gente. Nós também fazemos isso, e nós temos que ter consciência de onde a gente está fazendo, interpretando a Bíblia, da onde a gente está fazendo o que a gente chamaria em teologia do fazer teológico. A gente precisa voltar ao texto. Perseverar na doutrina apostólica é escutar tudo e reter o que é bom, mas é voltar ao texto. Não faz mal pregar o Cristo crucificado.
Porque a crucificação, a cruz preenchida, significa muito para a gente. Só que a gente precisa justificar porque não pode usar tal tipo de joia, porque não pode usar tal tipo de coisa. E aí, só no lugar a gente fala, olha, isso não faz parte da nossa tradição. E ok, não faz. Beleza. A gente vai tentando dar uma justificativa teológica e para fundamentar a nossa justificativa de determinada coisa, às vezes a gente até esquece do texto bíblico. Então, quando a gente fala em perseverar na doutrina dos apóstolos, é essa tentativa constante de entender e reentender a Bíblia. Tem um mote da Reforma Protestante que eu acho lindíssimo. Uma igreja reformada se reformando. No dia que a gente achar que Deus coube dentro de uma concepção teológica, dentro de uma doutrina, dentro de alguma coisa, a gente diminuiu Deus, a nossa cognição, a nossa capacidade intelectual. A gente diminuiu muito Deus. Um Deus que cabe só na minha consciência é muito pequeno. Por isso que a palavra perseverar dá a ideia de constância. É o tempo todo voltando ao texto, é o tempo todo refletindo sobre o texto, é o tempo todo repensando o texto. De qualquer forma? Óbvio que não. A gente tem uma coisa que o texto continua. Então o texto continua falando assim, olha, eles também perseveravam na comunhão. Eles estavam juntos. A comunhão era algo importante para eles. Estar junto, aqui a palavra é ter tudo em comum. Então a gente faz a reflexão da vida, a reflexão de ser igreja junto. Mas a gente tem fugido às vezes da comunhão. Porque na comunhão eu vou ter que amar o outro nas diferenças. Porque por mais que a gente se esforce, vão ter diferenças. Só que essas diferenças precisam estar cobertas pelo sangue de Cristo. Eu tenho certeza aqui que se eu fizesse assim um papelzinho aqui, botasse assim, quantos aqui querem ver a primeira igreja de Batista São Gonçalo bombando? Tudo dando certo. Quantos aqui amam a igreja de Jesus? Eu tenho certeza que todos aqui botariam sim. Porque ninguém aqui é doido, a gente ama Jesus. Só que a gente tem nossas diferenças, a gente é meio esquisitinho, gente. A gente tem nossas esquisitices, os nossos jeitos, aí tem choque geracional. Aí eu fico lembrando que o pessoal, quando eu me converti, falava assim, nós lutamos para ter bateria na igreja. Hoje a juventude está lutando por outra coisa que às vezes te incomoda. Mas faz parte. E sabe qual é a graça desse jogo? É a gente conseguir, apesar disso, tomar um café junto. Apesar disso, olhar para o irmão e falar, eu te admiro como cristão. Eu te admiro como um servo de Deus, eu te admiro como uma serva de Deus. Apesar da diferença. Comunhão é trazer o diferente também. Diferente socialmente. Às vezes a gente se fecha nos nossos guetos sociais. A gente precisa estar junto. A gente precisa romper as barreiras da diferença. Porque o que nos une é a cruz. O que nos une é o sacrifício que nos uniu. É o sacrifício de Jesus, gente. Vários textos eu acho muito bonito no Novo Testamento, que uns aos outros, é uma coisa que se repete muito. Sirvam uns aos outros, submetam-se uns aos outros, cuidem uns dos outros, amem uns aos outros. Rapaz, é junto. A igreja precisa estar junta. Junta, sabe para quê? Para tomar café, para fazer culto, para bater papo à toa. É junto, como família. É uma expressão de unidade. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma igreja que não está junta, não testemunha do Evangelho. Porque Jesus que falou isso na oração sacerdotal dele. Se você ler a tua Bíblia do capítulo 13 ao capítulo 17 de João, vão ter duas afirmações que são pesadíssimas para a igreja. Que eles sejam um, como eu e o Pai somos um, para que o mundo entenda que o Senhor me enviou. Que eles se amem, como eu os amo, para que o mundo entendeu que tu me enviaste. Se a gente não for um, se a gente não se amar, não tem testemunho. Se não tiver unidade, não tem testemunho. Porque uma vida segregada, uma vida que não é fraternal, já tem aí fora. O que o mundo quer ver é isso.
uma igreja que persevera, uma igreja que é sincera. A gente não entende tudo de Deus ainda, porque Deus é muito maior, e nunca, nem no céu a gente vai entender, porque senão ele deixa de ser Deus. Santo Agostinho fala, se entende, não é Deus. A gente tem nossas limitações, mas está perseverando em tentar aprender, em tentar descobrir, em tentar interpretar melhor o texto. A gente está junto fazendo isso, mas a gente está junto fazendo um monte de coisa. Junto para fazer o bem, junto para orar, para interceder pela cidade, para interceder pelos países. Está junto. Comunhão. É preciso estar junto. O texto continua falando assim: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. A ideia de temor aqui é a ideia de estar encantado, deslumbrado com o que está acontecendo. E isso é temor de Deus, tá, gente? Temor de Deus não é medo de Deus. Porque o apóstolo João vai falar que no amor, todo medo vai embora. Então a gente não pode interpretar temor como medo. Temor tem um teórico chamado Rodolfo Otto, que ele vai falar no livro chamado Sagrado, que ele vai falar que diante do sagrado a gente tem assombro, mas assombro aqui não é de estar assombrado pelo Gasparzinho por aí não, gente. É encantamento, mas é um encantamento que coloca a gente de joelho. Vou dar um exemplo no texto bíblico. A pesca maravilhosa. Quando Pedro entendeu que Jesus era alguém muito santo, ele cai de joelho e fala: afasta de mim, Jesus, porque eu sou homem pecador. É esse tipo de assombro diante daquilo que a nossa razão não explica. Não é irracional, não. Eu não gosto do conceito de irracional do Rodolfo Otto, não, que ele também usa. Eu gosto de um conceito chamado de suprarracional. Está além do nosso entendimento, está além da nossa racionalidade, mas coloca a gente de joelho, coloca a gente de temor, com um temor reverencial. A gente está dobrado diante de Deus porque a gente está vendo quem Ele é e o que Ele faz. Essa igreja estava tomada disso. E aí as coisas grandes aconteciam. Os apóstolos estavam fazendo milagres. As coisas aconteciam diante desse temor. E eu quero lembrar para a igreja que temor na Bíblia sempre vem acompanhada de sabedoria. Uma igreja que se assombra, que se encanta diante de Deus, é uma igreja que vai desenvolver uma vida sábia. Agora, uma igreja que não tem esse encantamento, acha que dominou Deus, que Deus está ali, né, dentro da... Deus vai agir dentro daquilo, que de fora desse encantamento, dentro daquilo que a gente tentou enquadrá-lo. A igreja precisa estar encantada com quem Deus é. A igreja precisa estar diante de Deus. Já viu o casamento? Já viu a cara do noivo, quando a noiva está vindo bonitona? Rapaz, uma cara de pastel danada, né? Tem uma foto do meu casamento que eu estou assim, encantado. A gente está encantado diante de Deus. Encantado com o que Deus pode fazer. Encantado com quem Deus é. Encantado. Uma igreja que está encantada diante do Deus dela, vai ver coisas maravilhosas acontecerem. Eu não tenho sombra de dúvida disso. Essa igreja perseverava na oração. Existe uma doutrina bíblica que fala que Deus é imutável. Então a nossa oração não muda Deus. A nossa oração muda a gente. A oração é a forma como nós nos relacionamos com Deus. E nessa relação, o nosso coração vai se alinhando ao coração de Deus. As nossas vontades, os nossos desejos, as nossas volições, quem a gente é, vai se igualando. Agora precisa ser oração para Deus. A gente já viu no texto bíblico que tem um camarada lá que ora para si mesmo, né? Ainda bem que eu não sou como os demais homens. Esse cara está encantado com Deus ou está encantado com ele? Ainda bem que eu não peco, eu sou dizimista fiel. Esse cara está encantado consigo, esse cara está orando para si. Eu estou falando se encantar com Deus e falar com Deus. Deus, rapaz, uma oração que Davi faz, que toda vez que eu faço eu tremo, é sonda-me. Sonda-me, Deus, conhece meu coração, esquadrinha, Deus, quem eu sou. Essa oração é uma oração perigosa que, via de ré, quando Deus mostra que a gente fica um pouco assustado. A gente fala: Deus, eu estou meio...
ainda bem que tem a tua graça, hein? Vem um pensamento, é Deus sondar o nosso coração e mostrar quem a gente é. Mas aí Ele vai igualando, vai botando o nosso coração paralelinho ao dele assim, ó. Aí a gente passa a entender a vontade dele, a gente passa a agir como ele, a gente passa a enxergar a vida na ótica do Evangelho de Jesus. Então a oração que a igreja fazia era uma oração para alinhar o coração dela ao coração de Deus. E tinha umas orações meio que também, a gente pode pedir os milagres, tá, gente? Não estou falando que não pode. Inclusive a igreja orava e barreiras eram quebradas, cadeias eram abertas para os apóstolos saírem das cadeias. Então, mas o primeiro ponto da oração é esse ponto de alinhar o nosso coração ao coração de Deus. O coração de Deus bate, o nosso bate junto. E isso é muito importante. A igreja precisa se dobrar diante desse Deus em encantamento. Precisa se dobrar diante de Deus para entender a Bíblia. Teologia se faz de joelho, gente. Teologia é interpretar a Bíblia. Quando eu falo de teologia, eu estou querendo dizer interpretar a Bíblia, pensar sobre Deus. A gente precisa fazer isso de joelhos, com reverência, com temor. É uma atividade intelectual? É também. Mas a nossa razão, o nosso intelecto, precisa estar dobrados diante de Deus. A gente precisa fazer essas coisas de joelho. Entender quem Deus é na perspectiva da reverência. Deus é nosso Pai, a gente está conversando com o nosso Pai. Mas é preciso que a gente entenda que a oração é um lugar de encontro, um lugar de bate-papo, mas é ali que a gente fala, Deus, eu não estou entendendo esse texto. Deus, levanta um curso lá na igreja para a gente aprender mais a Bíblia. Deus, eu vou lá no curso, mas a gente vai orar. Deus, olha, que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, que o Seu Espírito Santo guie a gente nesse momento, porque teologia se faz de joelho. O texto sagrado vai falar que eles tinham tudo em comum e eles vendiam a propriedade deles para ajudar os pobres, ajudar para que cada pessoa da igreja tivesse o suficiente para viver. A cada um era dado aquilo que lhe era necessário. Esse texto ensina para mim um princípio de generosidade. A igreja precisa ter um coração generoso. A igreja precisa ter a consciência de que ela só administra aquilo que Deus deu. Nada que a gente tem é nosso. A maior prova disso é que quando a gente morre, não leva nada. Tudo é uma dádiva de Deus, tudo é um presente de Deus para a gente administrar. E o outro precisa estar na nossa agenda de horário, na nossa agenda financeira. O cuidado com o outro é muito importante, gente. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada, que para mim, não tem aquele negócio quando fica na tua cabeça, fica martelando um tempão? O que gera vida é a outra vida. O que gera vida é a outra vida. O maior investimento que uma igreja pode fazer é em vida. A estrutura precisa estar a serviço de vidas. Não adianta ter prédio bonito se não está servindo vida. Tá? A igreja é vida que gera vida. Vamos sonhar um pouquinho? Eu gosto de sonhar, gente. A gente vai orar aqui, a gente vai montar um curso aqui nesse prédio ao lado. De quê, pastor? Para a galera passar em concurso público. Para a galera poder passar no vestibular. Aí daqui a um tempo, alguém chega aqui na igreja e chama alguém e fala assim, olha, eu quero contar um testemunho para vocês. Eu tinha uma vida difícil a beça. Eu nunca tentei fazer nada porque eu não tinha condição de pagar um curso, porque esses cursos são muito caros. Eu também não tinha internet constante, porque minha família não tinha condição lá de ter uma internet a cabo. E de vez em quando eu botava até alguns reais no meu celular, mas eu não conseguia manter muito isso, dava para ver 1, 2 vídeos e acabava. A igreja montou um curso para concurso público, eu passei. Aí hoje eu tenho um salário de tanto, mas porque eu passei, o meu irmão pode estudar, porque eu estou podendo pagar lá para ele. Entende o que eu estou falando? É vida que gera vida.
E a igreja ela tem que pregar o evangelho do céu, a gente tem essa esperança de verdade, a gente tem que proclamar isso. Mas a gente precisa mostrar o que é uma boa notícia, o que é um evangelho para quem está desempregado. O que é uma boa notícia para quem tem fome? O que é uma boa notícia para quem precisa passar num concurso para ter uma realidade transformada? O evangelho chega como boa notícia para atender o povo. Não foi isso que Jesus falou quando os discípulos de João Batista chegaram nele? Fala para João que o cego vê, que o aleijado anda. Fala para João que aos pobres está sendo pregado o evangelho. Fala para João que as coisas estão acontecendo. E isso é evangelho também. A proclamação, eu gosto muito de John Stott, que ele vai falar que o evangelho é um pássaro. De um lado, ele bate a asa da proclamação. Jesus te salva, Jesus quer te livrar do pecado, proclamação. E a outra asa é do cuidado social. E para o evangelho voar bem, ele precisa das duas asas. A gente precisa de uma igreja generosa, de uma igreja que sirva com a estrutura dela, com a vida dela. E quando tem vida na vida, as coisas acontecem. O maior investimento que uma igreja pode fazer é em vida. Quando a gente for trocar um dia, se a gente tiver um sonho de trocar os bancos da igreja, não é pensando na estética, que vai ficar mais bonito. É porque vai acomodar melhor os irmãos. A igreja se move pelo cuidado com o outro. A igreja se move pelo amor do outro. A igreja se move em serviço. Inclusive é assim que a gente testemunha. A gente testemunha servindo. Você sabe por que o pessoal se encantava com Jesus? Sabe por que falavam que Jesus pregava como diferente dos fariseus? Jesus pregava como quem tem autoridade. É que ele falava assim para a viúva: viúva, eu te amo, mas eu não vou deixar você ser um filho, não. E ele ressuscitava o filho da viúva, porque se aquela viúva não tivesse filho, ela perdia a herança dela. Jesus falava assim: eu te amo, ô leproso. Então você vai tocar em mim, Jesus? Vou, porque quando o santo toca o impuro, é o impuro que fica santificado. Aí tinha coerência. E isso é um poder transformador do evangelho. Uma igreja que testemunha é uma igreja que é generosa. E generosidade abrange muitos aspectos da vida. É uma igreja que se doa pelo outro. E, inclusive, nós só estamos aqui reunidos porque Jesus se doou por nós. A nossa base de fé é de um Deus que se permite ferir por nós. O que a gente comemora sexta-feira? Um escândalo para a racionalidade humana. Loucura para a racionalidade humana e escândalo para a religião. Um Deus que morre. Morre porque ama, porque se dá em sacrifício pelo outro. A igreja precisa reproduzir o caminho de Jesus. Uma igreja que testemunha, uma igreja que completa a missão, como é o tema de missões, é uma igreja que segue o caminho de Jesus. Todos os dias essa galera ia para o templo. O templo já não era nem mais o tanto local de culto deles, porque eles se cultuavam de casa em casa, como a gente vai ver ali, partindo o pão, lembrando da morte de Jesus, trazendo à memória esse sacrifício remidor. A igreja fazia isso costumeiramente no partir do pão. Costumeiramente no partir do pão. Lembrava que a base da nossa fé é uma base sacrificial, de entrega pelo outro. O templo era quase um ambiente de evangelismo deles, né? Eles iam lá conversar sobre como eles passaram a entender o Messias. Nós temos o Messias na nossa tradição aqui, gente. Esse Messias é Jesus. E aí iam para casa ter tudo em comum, as refeições comuns,
o cuidado e a lembrança do Deus que morreu por eles. E a ideia do partir do pão é muito bonita, né? Porque quando você parte o pão, traz a ideia do corpo partido de Cristo em favor da igreja. A nossa fé é uma fé de base sacrificial. A igreja precisa aprender a se entregar pelo outro. Gente, a gente vive numa sociedade egoísta, isso vai contra a gente. Se eu tenho um pãozinho, eu vou garantir a minha boia. Mas se tiver alguém com fome, eu como esse pão só? Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu comprei um salgadinho e eu ia para a faculdade assim, dinheiro da passagem, dinheiro do café da manhã e 70 centavos do bandejão. E aí na hora que eu fui dar uma mordida no meu salgadinho, um garotinho fez assim, ó. Aí eu olhei, tímido, paga o lanche, aí eu fui e dei meu lanche para ele. Na verdade, eu vou confessar, gente, eu dei uma resistida. Gordinho, né? É um sacrifício danado para um gordinho fazer essas coisas. E aí, eu lembrei, sabe de que texto? Isaías. Esse é o jejum que eu quero. Às vezes a gente acha que jejum é ficar com fome, porque, não, vou ficar com fome aqui como sacrifício a Deus. Fiquei até a hora do bandejão. Naquele dia eu dei um prejuízo danado. Mas é você abrir mão de você pelo outro. Mas eu fiquei com o coração tão alegre, porque eu sabia que eu ia ter uma refeição, no máximo, mesmo se não tivesse bandejão, eu pegava um fiadinho lá na tia da barraca, ou eu ia chegar em casa e ter comida. Mas aquela criança, eu não sabia se ia ter outra oportunidade de comer. Vê esse texto na minha cabeça, o jejum que eu quero é esse. Que você tome conta dos órfãos e das viúvas. Rapaz, aí é isso. É lembrar disso. A base da nossa fé é uma base de entrega. Aí você sabe o que acontece quando a igreja faz isso tudo? Persevera na palavra, ora, é generosa, se encanta com Deus. Sabe o que acontece? O Senhor, dia após dia, vai acrescentando os que creem. Sabe qual é a maior forma de testemunho que a igreja pode dar? Essa igreja. Você quer testemunhar? Igreja, um testemunho. Você quer completar a missão? Seja igreja. Antes de tudo, você é igreja. Te milita por um monte de coisa, né? Aí o cara fala, Jesus fala assim para a gente, só seja igreja, seja corpo, cuidem-se, persevera na doutrina apostólica, que eu vou acrescentar. Estratégia evangelística, evento, tudo isso é complemento. É legal, gente, é legal então um evento bonito, alguém trazer alguém de fora, de vez em quando fazer mais arte na igreja, isso tudo é bonito, isso tudo é legal, isso tudo é saudável, mas é complemento. É complemento. O que a gente ouviu essa noite é princípio. Daqui a 100 anos, o princípio é o mesmo. O complemento, a forma da igreja, a estrutura que a gente vai ter pode variar. A igreja apostólica não tinha uma estrutura dessa, do primeiro século. Não tinha microfone, não tinha um palanque, não era assim, era em casa em casa. A estrutura, a forma muda, os princípios ficam. E é o princípio que dá sangue para a igreja. Você quer que Deus acrescente dia após dia? Tenha seriedade na palavra. Ore, se encante diante de Deus. Faça o que a igreja primitiva fazia, enquanto princípio. Forma muda, princípio não. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos e nós queremos te agradecer porque o sacrifício de Jesus nos proporciona esse contato direto com o Senhor. Muito obrigado porque
Jesus é o novo e vivo caminho que nos leva ao Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Deus, que o Senhor deixou aqui para a gente meditar, para a gente perseverar nela, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que Teu Espírito potencialize a nossa capacidade de aprendizado para cada dia mais descobrir coisas novas da Tua palavra, para cada dia mais que a Tua palavra nos encante, que a gente aprenda mais com o Senhor e do Senhor. Nos dê um coração desejoso de falar contigo, corações que se encantam em Tua presença. Nos ajude, Deus, a sermos essa igreja que testemunha por meio da vida, da generosidade. Nos ajude, Deus. Nós queremos ser expressão do Teu reino aqui na terra. Deus, quanto ao mais, a gente sabe que o Senhor vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Senhor vai acrescentar os que vão crendo. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos desafia. E eu quero Te pedir que nós queiramos esse desafio. E nos ajude a cumprir também esses desafios. Abençoe, Deus, aqui a primeira Igreja Batista São Gonçalo. Eu Te peço que as Tuas bênçãos, que o Teu cuidado, que a Tua graça continue sendo derramada nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém.